Vamos à nossa live de hoje. É um prazer enorme estar aqui de novo com vocês e para saber de vocês o que vocês acham e também para a gente poder mostrar um trabalho incrível que acontece no Brasil e feito por pessoas jovens, dispostas, pessoas comprometidas com o bem comum. Eu estou vendo que já está entrando bastante gente, a Patrícia Vieira já entrou, a União BR já entrou, que a gente vai conversar com a Tatiana Monteiro de Barros. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu fiquei muito surpresa quando eu vi o tamanho desse movimento que está presente em 21 estados, né? E um movimento que começou ano passado. Eu estou aqui decidida a fazer algumas lives que mostrem esse lado do Brasil, porque a gente só vê notícias tão ruins, né, gente? A gente só vê notícias tristes, notícias que nos deprimem muitas vezes e ficamos, às vezes, desesperançados e a gente não pode perder a esperança. E quando eu vejo um movimento como esse, me enche de esperança, me enche de confiança, me enche de, sabe, de achar que o Brasil tem jeito e que existem pessoas que vão realmente trabalhar para esse tão falado bem comum que muitas vezes a gente não vê acontecer na vida política nacional. Mas, enfim, eu vou conversar agora com a Tatiana Monteiro de Barros, ela e a irmã Marcela Coelho. As duas fundaram a União BR. E o que é a União BR? É isso que ela vai contar, que é um grupo de voluntários incrível. Então, eu vou começar já a chamar aqui a Tatiana, que ela está na União BR. Aqui, a Tatiana entrar. Já chamei, mas vocês sabem como é que é, né? Essa emoção profunda. Entrou. Oi, Tatiana. Tudo bem? Tá boa, querida? É um prazer falar com você. Tô com pena que a Marcela não possa estar aqui hoje, sua irmã. Nem me fale. Ela está viajando. Primeiro, um prazer e um privilégio é todo meu, viu? Obrigada do carinho do convite. Imagina. Você sabe o quanto eu gosto de você, o quanto eu te respeito, admiro. Desde pequenininha te conheço. Enfim, tenho um carinho enorme pela família toda. Olha, eu fico tão encantada porque a sua mãe, a Patrícia, é um amor, né? E a gente se conhece da vida inteira, muito em função também da minha irmã que mora aí em São Paulo. E vocês são pessoas muito queridas. E eu fiquei muito feliz quando eu vi o trabalho da União BR e vi que vocês estão tão engajadas nisso, que já tem 4.000 voluntários, não sei nem se tem mais, você vai me contar hoje. E eu quero que você conte como é que nasceu essa história tão bonita aqui para o Brasil. Ai, olha, obrigada mais uma vez. São pessoas como você e lugares como esse que são muito importantes para a gente, para colocar o holofote nessas causas e nos trabalhos maravilhosos que estão sendo realizados aí pelo Brasil todo. Primeiro, no comecinho da pandemia, minha irmã Marcela mora no Rio, juntou-se com um grupo de amigos, todos também, a maioria carioca, de todos os tipos, enfim, porque queriam ajudar alguns hospitais e rapidamente conseguiram arrecadar uma quantia bem significativa em poucos dias. Depois, outro grupo de amigos, que até um ou outro se conhecem, mas atuam de forma independente, replicaram o modelo, se juntaram no grupo de WhatsApp também, e também em São Paulo, mas para ajudar mais baseado na fome. Passou-se uns 12 dias, eu sentei eu e minha irmã e falando o que nós vamos fazer pelo Brasil. Vão ficar muito centralizadas as doações no eixo Rio-São Paulo. Vamos descentralizar isso. Isso foi em março do ano passado, né? Isso foi em março. A gente montou o União no dia 23 de março. De 2020. De 2020. De 2020. Tinha, a pandemia, acho que tinha assim uns 15 dias de pandemia, que as pessoas estavam mais quietas e tudo. Foi bem logo no começo. Aí ela falou, vamos, mas vamos fazer. Ela falou, Tati, eu não consigo, não tenho tempo. Na época ela trabalhava na Globo, enfim. Eu falei, não, tudo bem, vamos tocar. E eu tinha mais 2 voluntários comigo desde o início, o Daniel, enfim. E aí a gente começou, falou, vamos montar grupos de WhatsApp e achar os heróis invisíveis e gente que faz um trabalho maravilhoso. Porque para explicar que a gente é um movimento, a gente não é uma ONG, uma instituição consolidada e tudo. A gente é a ponte entre ajudar quem quer, entre quem quer ajudar e quem precisa de ajuda, tá? Então a gente faz essa ponte. A gente tem hoje em dia mais de 3.000 ONGs embaixo do nosso guarda-chuva que a gente auxilia. Aí achamos esses heróis invisíveis pelo Brasil, que fazem um trabalho lindo, que já eram consolidados, assim, e começamos a montar a nossa rede.
Começamos rapidamente com Bahia, Pernambuco, Minas, Goiás. Em 2 meses, a gente tinha assim, uns 12 estados, com uniões e com voluntários, porque é um movimento voluntário, é um movimento apartidário, tá? E muita gente legal de todos os estados começou a chegar junto, gente dos mais diferentes tipos. E a gente começou a trazer doações, empresas começaram a nos doar mais. A gente, quando a minha irmã, por exemplo, tinha uma doação boa para o Rio de Janeiro, muitas vezes eles abriam mão de algumas coisas para doar para outros estados. Começou assim, com mais dificuldade de arrumar a doação para Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Não foi tão simples. Depois, quando começaram a ver que realmente estava chegando na ponta e que precisava muito, e quando as empresas vinham com a sugestão, para onde vocês acham que a gente doa? O que vocês acham? Aí a gente entrava e falava, olha, sabe, o Norte Nordeste está precisando muito, Pará está com uma necessidade extrema, enfim, Paraíba, Alagoas, são estados que as pessoas olham muito menos, né? Principalmente É verdade. menos São estados que turísticos. não estão tão em foco, né? A gente fica muito... Até porque Sergipe. a mídia oficial mostra muito Rio e São Paulo, né, Tatiana? Então, na hora da gente ver o drama que tá nos outros estados, fica mais diluído. A não ser quando aconteceu Manaus. Aí foi um negócio Isso. avassalador, né, Tatiana? É E isso aí aí. vocês também atuaram lá, né? Então, aí a gente continuou doando bastante para fome e para EPIs, bastante durante o ano todo. Em agosto, a gente teve a nossa primeira situação de urgência. Até então, a gente não tinha uma campanha especializada para alguma região do país. A gente estava doando o que a gente conseguia, tá? De tudo. Biscoito, cesta básica, álcool gel, macarrão, enfim, tudo que você puder imaginar. Curso profissionalizante, máscara para geração de renda, e entregava para coletivo de costureiras, enfim. Aí aconteceu o problema do Pantanal em agosto. Quando aconteceu esse problema, a gente rapidamente se organizou, principalmente com a ONG SOS Pantanal, que são de grandes amigos nossos, e montamos uma campanha junto ao Lan Santana, que é da região. Montamos Ah, que ótimo. Usar uma figura pública da região ajuda muito, né? E a É verdade, fundamental. ele se engajou assim, e abraçou a causa. Foi uma coisa linda e de um artista de uma dedicação muito intensa. Ele fez live no lugar, ele abriu mão de cachês de propaganda para falar marcas que iam ajudar o local, sabe? Sem pagar nenhum dinheiro para ele. Ele foi realmente incrível e muito dedicado. Montamos essa campanha nós três, potencializamos isso, enfim, e levamos brigada de incêndio, restauro de fauna e flora. Para você ter ideia, a estrada de lá, as estradas não têm comunicação, a Transpantaneira. Então os bichos morrem, o fogo chega e não tem como avisar os bombeiros. Aquilo foi uma coisa muito dramática também, assistir aquilo. Foi Então a gente cortar o ajudou coração. também na comunicação e deixamos para lá um legado. A nossa campanha para lá acabou faz pouco tempo, porque até entregar todas as brigadas de incêndio, a encomendar os caminhões-pipa, enfim, para ser um legado e ficar por anos lá aquilo, né? Esse foi o nosso primeiro. Peraí, vamos mostrar melhor isso aí que você está falando. Quer dizer, vocês organizaram brigada de incêndio, caminhões-pipa, tudo através. Vocês conseguiram essas doações, então entregaram lá para a área do Pantanal para que seja usado durante anos tudo isso. Isso, né? para dar um legado para a região. Isso é sempre o que a gente, além da parte assistencial, que é muito importante, claro, e que enfim, é o socorro, é a emergência que estamos passando, né? Também deixar junto um legado para essas regiões que precisam tanto. Então, provavelmente, quando vier o próximo fogo, muitas regiões de lá, porque infelizmente a gente não conseguiu brigada para todos os lugares necessários, né? Muitas regiões de lá já apaga o fogo quando vem a primeira queimada, já consegue apagar o fogo. Que coisa incrível, né? E vem cá, Tati, e quantas pessoas ficaram envolvidas na questão do Pantanal? Olha, na questão do Pantanal, eu imagino que deve ser isso por volta de umas 200. 200 pessoas, 200 Mas voluntários. As maiores ONGs locais, todas envolvidas. Mas aí a gente rapidamente pedia no grupo quem é o voluntário que sabe, que enche os olhos, que quer ajudar ali no Pantanal. E a verdade não tem uma organização, não tem um marketing por trás, não tem nada. É tudo emergencial. Em 48 horas a campanha está na rua, vamos fazendo e aprendendo por dia a dia, sabe? Ô, Tati, quanto que vocês acham que vocês dedicaram de valores para o Pantanal?
que Para o vocês Pantanal arrecadaram foi quase muito 10 dinheiro. milhões. Foi quase Quase 10 10 milhões. milhões para o Isso, Pantanal. para o Que Pantanal. beleza, hein? Que beleza. Mas Você a vê gente que... continua Ah, ajudando continuamente. A gente tem uma União Pantanal, tá? Então a gente tá. continua além dos estados, que hoje em dia nós estamos em 22 estados. A gente tem o União Pantanal, União Amazônia Viva, que é para povos indígenas, povos da floresta, e temos também Distrito Federal. Gente, olha, sinceramente. E vem cá, e qual é o perfil desses voluntários que se juntam a vocês? Olha, esses heróis invisíveis têm do perfis dos mais diversos. Tem jovens que conheceram a causa e querem ajudar de alguma maneira, que ajudam com planilhas, que ajudam em alguns horários que eles podem, que estudam. Muitos deles já são empreendedores sociais e já eram há muito tempo. Então, quem coordena as lideranças de cada estado são normalmente empreendedores sociais que já coordenavam ONGs e tudo, porque a gente precisa de ONGs guarda-chuvas para receberem os dinheiros, receberem as doações, terem os repasses, né? Porque somos um movimento. Então a gente precisa de gente já credenciada há muito tempo, enfim, com know-how local e tudo passa muita credibilidade. E a gente tem também ONGs guarda-chuvas para o União BR, como o Instituto da Criança, que é aí do Rio, que faz um trabalho maravilhoso, do Pedro Werneck, o Instituto FI, da Luísa Rude, que também fazem um trabalho lindo. Enfim, eles nos apoiam muito nas grandes campanhas e nos ajudam para dar a credibilidade para as empresas nos contratos, nos termos de doação, sabe? Pois Porque é, isso... Tati, como é que é feita essa questão dos contratos? Porque vocês têm que, além de fazer os contratos de contato com essas empresas, vocês têm que ter certeza que a coisa está chegando lá, né? Então, como é que funciona isso? Para a gente explicar para quem está nos primeiro a gente assistindo. tem os contratos com os doadores grandes, que principalmente quem exige são as grandes empresas, quando vem doações grandes, tá? Não contratos quando são doações físicas. Então, por exemplo, estou te doando 300 toneladas de proteína. Aí não tem um contrato, tem um termo de doação simples, enfim. Quando estão vindo doações grandes, as empresas fazem um contrato com essa ONG guarda-chuva. E aí, dentro dessa ONG guarda-chuva e nesse contrato, a gente é o responsável pela entrega na ponta, tá? E a entrega tem localmente nos estados, tem as pessoas responsáveis pelas entregas. E aí a gente vai conforme cada doação é uma doação. O que o doador exigiu? O doador quer, enfim, nome, idade, localização, para onde foi as cestas básicas dele? Perfeito, a gente entrega isso. E algumas coisas a gente entrega sempre: foto, vídeo, com as plaquinhas das respectivas marcas, agradecimentos, enfim, um PPT com tudo isso, para onde foi o dinheiro dela. Então, depende das contrapartidas exigidas, vem também nesses contratos. Estou vendo uma pessoa aqui que está escrevendo que foi fundamental para o Nordeste, que vocês têm alcançado vidas lá com as doações. Deve Eles são ser muito maravilhosos. emocionante. Olha, o pessoal do Nordeste é incrível, juro. O que eles fazem. E eu sinto de coração que a gente conseguiu mesmo mudar e ajudar muitas realidades lá. Que realmente, assim, 80%, não sei, enfim, uma porcentagem grande das doações que chegaram lá foram viajantes, sabe? E o que eu acho também, a gente atua de uma maneira muito disruptiva para o terceiro setor, que já faz, as ONGs fazem um trabalho maravilhoso, mas acho que por a gente ter sermos um movimento, a gente atua com bastante agilidade, sabe? Então, isso acho que também, por isso que a gente cresceu rápido e faz chegar na ponta. Não, é muito crescimento rápido. Vocês estão em 22 estados. Tem uma pessoa aqui que perguntou 22 se todos... estados mais os 3 enfim, que não são estados, né? Por exemplo, a Amazônia Viva tem Rondônia, tem Roraima, onde estão os povos da floresta, ele está. Distrito Federal, né, não é considerado um estado, enfim, daí tem os outros, União Pantanal. Tatiana, eu fico impressionada porque foi tão rápido. E quando você falou agora, não, quando é uma coisa assim de pessoa física, 300 toneladas de proteína, é muita coisa. Então, É quando é muita que coisa. quando Para é você que ter é ideia, empresarial? Qual é o volume do empresarial que vocês estão conseguindo de doação? é uma loucura. As grandes empresas estão com a gente e, assim, a gente é muito abençoada com isso. Todas têm muita confiança e uma vai puxando a outra, né? Então, enfim, Ambev, Coca, Boticário, Malve, Rinode, XP, BR Foods, JBS. Temos muita gente
assim, incrível, confiando na gente. Muitas delas dão os produtos delas. Então, Boticário, Rinodê é um exemplo, álcool gel, galões e tudo. Malve dá máscaras pra gente, assim, a pandemia inteira. Uma coisa linda. A gente conseguiu ativar, acho que, assim, todos os coletivos de costureiras que tem por aí no Brasil. A gente conseguiu ativar. Muitos deles a gente conseguiu até as empresas locais que comprassem as máscaras, sabe? Então é do começo ao fim, dou o insumo e daí já conseguiu a renda para elas. Na Paraíba, por exemplo, doou para egressas, elas faziam dentro dos presídios e o próprio governo pagava para as famílias pelas máscaras que elas estavam produzindo, enfim. E a gente também deixa, e é muito, assim, tem muita liberdade no movimento para cada liderança também ajudar quem brilha os olhos, sabe? Então, por exemplo, no Rio Grande do Norte, eu nunca fui para lá, eu não conheço quais são as ONGs de lá. Então, a liderança de lá, se está chegando, enfim, o álcool gel, ela direciona para quem ela acredita, sabe? Então, se naquele momento é para hospital, é para asilo, enfim, é para maternidade, fica a critério dela. A gente não tem essa gerência, sabe? A gente sabe e tem a confiança que vai chegar em quem precisa, mas atuam de maneira, nessa parte de distribuição, independente. Se o doador pede, eu queria que essa doação fosse essas cestas para ONGs que trabalham com empreendedorismo, enfim, que trabalham com geração de renda e tudo, a gente vai buscar essas ONGs e entrega para essas ONGs específicas. Se não, a gente deixa com muita liberdade. Agora, Tati, eu sei que você é sócia da sua empresa, Multicase, você trabalha a beça. Como é que você encontra tempo? Porque o voluntário é isso, né? Encontrar tempo entre trabalhos, né? Como é que você... Porque você é coordenadora geral da União BR, né? Você tem que saber tudo, você está coordenando tudo. Como é que funciona isso? A verdade, assim, ninguém faz nada sozinho, né? Temos uma rede linda e são muitas pessoas incríveis comigo. Então, enfim, sozinha nunca conseguiria fazer isso tudo. Mas sim, estou presente em praticamente todos os momentos. E eu acho que tem algumas coisas. A pandemia, a agência nossa de Live Marketing teve um pouco mais, né? O setor deu uma diminuída de grandes, enormes eventos, apesar de a gente ter feito aí um drive-in muito grande no Allianz no ano passado. Mas o dia a dia ficou um pouquinho mais tranquilo. Dentro de casa, na pandemia, com todo mundo, eu acho que também facilitou não ter grandes reuniões, sair muito, sabe? Eu acho que o tempo ficou mais otimizado. E preciso ser sincera, sem o WhatsApp a gente não existiria. Então o WhatsApp agiliza tudo. A gente faz entrega, manda foto, fala com logística, tudo por WhatsApp. Então, assim, dá aula para a filha, manda o WhatsApp, sabe? Enfim. Mas dá para fazer. Organizando o dia direitinho, dá para fazer. Mas o dia começa muito cedo, sei lá, 5h30 da manhã e tudo, enfim. O seu começa às 5h30 da manhã? Começa às 5h30. Começa às 5h30. E passei muitos finais de semana discutindo EPI, usina de oxigênio, outras coisas, enfim. Pois é, você falou agora de usina de oxigênio. Eu queria que você falasse sobre a atuação de vocês em Manaus, que eu achei máximos que você me contou antes que a gente conversou. Então, depois do nosso primeiro case de urgência, que foi o Pantanal, no comecinho de janeiro aconteceu o problema de Manaus. Rapidamente, mais uma vez, a gente se organizou rápido para essa campanha e a gente começou a levar cilindro, como todo mundo que estava levando o cilindro para lá e que está certo e que é importante. Só que rapidamente a gente entendeu que o cilindro, pela quantidade dele, pelo que tem de demanda no mercado e tudo, não ia suprir. É uma coisa muito difícil de se transportar, é muito caro. E para você ter ideia, um cilindro só dá para 8 horas para um paciente grávido. É incrível, né? Então, assim, o cilindro não rende nada, infelizmente. Ele tem que ter usina de oxigênio. Manaus precisa ter várias usinas de oxigênio. O que a gente fez? A gente fez um estudo no estado, principalmente no interior, para colocar as usinas de oxigênio em todo o interior, para as pessoas não irem para Manaus para colapsar, então para ficarem nos seus lugares, né? A gente buscou por usinas e mini usinas, se juntou a nós voluntários do União Rio, que tinha feito um trabalho, que faz um trabalho lindo para a saúde aí do Rio de Janeiro. Enfim, o Gustavo e Edu vieram para junto da gente trabalhar com tudo, e a Luísa, que são incríveis, entendem muito de saúde,
para a gente também, né? Porque não somos especialistas em cada área. A gente precisa se debruçar sobre um tema. Eu nunca nem sabia o que era usina de oxigênio. Imagina, é dificílimo, ainda mais na área de saúde. Aí, do nada, você tem que, enfim, estudar, entender, ouvir, né? Pessoas de confiança e tal. E também a gente pôr a cara. E a gente começou a entender que precisava de usina e mini usina. Mini usina atende enfermarias, tá? E tem muitos hospitais que não têm UTIs e tudo, enfim, que precisam de usina, né? Então, estudou-se as demandas, os hospitais de lá, e quem precisava de usina e de mini usina. E saímos atrás de grupos de empresas, enfim, que quisessem doar. As empresas foram maravilhosas. A Ambev foi uma que puxou o carro com com um grupo já de umas 15 empresas, e fazíamos um pool de cotas, sabe? No começo a gente mandou muitos cilindros. Inclusive o Paulo Gustavo foi o nosso maior doador de cilindros. Pois é, ele doou muito, né? A reportagem dele de cilindro, ele doou pra gente. Enfim, e foi maravilhoso. E aí as usinas e mini usinas, em rapidamente 1 mês e meio, mais ou menos, a gente abasteceu 26 hospitais dos 78 do Amazonas. É muita coisa, é muita coisa. Muita coisa. Parabéns. É muita coisa. Algumas, assim, é uma logística... Assim, emociona falar das usinas, porque é uma coisa que, assim, a gente nunca imaginava, sabe? Quando as nossas usinas entravam nos aviões da FAB, porque tem transporte aéreo, terrestre, para chegar lá, muitas delas levaram até 14 dias fluviais, sabe? Foram nos barcos da Marinha, nos navios da Marinha, uma coisa linda. Para você ter ideia, tem lugares, quem quiser depois olhar no nosso Instagram, que faziam festa quando chegava a usina, cheia de balões, cantavam parabéns festa no entorno da usina, sabe? As usinas, para quem não Explica conhece, melhor assim, como é que são as usinas. como eu não conhecia, as usinas são como gerador de luz, mas são geradores de oxigênio, né? Então, oferecem ininterruptamente. As usinas duram de 20 a 30 anos com manutenção boa. Então, mais uma vez, a gente vem aí com um legado, né? Que é também uma das nossas causas. Que lindo isso, hein? Vocês estão fazendo não uma coisa somente emergencial, porque vocês estão socorrendo na emergência, mas vocês estão fazendo algo que vai perdurar, vocês estão dando um legado para essas regiões. E eu acho que a verdadeira, vamos dizer, a verdadeira ajuda é essa, né? Onde você estabelece raízes, estacas fortes, fundamentos para que as coisas andem, né? Independente dessa ajuda emergencial. É muito bonito, Tati. Eu fico muito impressionada. E a gente ajuda, não importa quem, não importa partido. Pois é, isso aí que eu queria falar. Eu queria falar sobre isso, porque quando a gente conversou antes, você falou: ai, Márcia, eu não tenho nada com partido. A gente atende todos os secretários de saúde que ligam e a gente não está interessado em fazer política. E eu achei isso tão bonito, porque nesse momento é o que a gente precisa ouvir, né? Que é você está interessado em fazer o bem. Você não está interessado em fazer política. Aí fala um pouquinho disso, como é que você tem visto, como é que você tem lidado com isso? Vidas. Não importa qual é o secretário, quem é o governador, quem é o prefeito, se tem dinheiro, se não tem, enfim. Se tem uma urgência, a gente quer ver de que maneira a gente podia colaborar. Em seguida disso do Amazonas, quando eles estavam realmente abastecidos e tudo, a gente começou a ver uma demanda grande de secretarias vindo para a gente, porque começou a colapsar em outros lugares. Araraquara, começou a colapsar em outros lugares de oxigênio também. Até antes de sair na imprensa, as secretarias já nos procuravam pedindo ajuda sobre isso, né? A gente resolveu, então, também foi a Ambev mais uma vez que começou com a gente esse movimento, a fazer uma campanha tailor-made que chama Pacote do Bem. O que acontece? Os hospitais têm necessidades emergenciais e muitas vezes os hospitais não enchem tanto os olhos das pessoas, ajudar coisas de hospitais, né? Enche os olhos muito mais doar para a fome. E a gente entendeu que muita gente estava doando para a fome, inclusive a gente também captando para a fome, só que ninguém estava olhando muito para os hospitais. Olharam muito lá mais no ano passado, na pandemia e tudo, e nessa segunda onda, que talvez seja a primeira que nunca acabou, né? Enfim, ninguém estava olhando tanto. Então, a gente fez um levantamento nos principais hospitais do país
e as suas necessidades específicas. Então, tinha desde consertos de ambulância até usinas, cilindros, respiradores, termômetro, oxímetro, tudo que você puder imaginar. A gente montou uma lista enorme, fizemos aí o quanto seria mais ou menos isso e começamos aí uma passada de chapéu. Apresentamos para as empresas já parceiras nossas, muitas delas entraram também no nosso pacote do bem e a gente está há 2 meses quase atuando nele. A gente já ajudou mais de 22 estados e mais de 88 cidades. Com todo tipo de ajuda que você puder, assim, imaginar. Abrimos leitos, tudo que você puder imaginar. Conselho de ambulância, máscara, termômetro, coisas pequenas, coisas grandes, sabe? Para o pé, tudo que você puder imaginar. Olha, eu acho uma coisa tão fantástica isso, que eu disse que vocês já tinham arrecadado mais de 160 milhões de reais, porque eu vi numa reportagem com vocês. Tem uma atualização desse número? A verdade, o que acontece? São Paulo e Rio, que vieram antes, são movimentos lindos, gigantes e praticamente independentes, sabe? E giram muito sozinhos. A gente conta como BR, os outros todos 24 uniões com a gente e que a gente precisa alavancar as doações para eles, sabe? Então, a gente atua muito de forma também independente, mas a gente já impactou mais de 10 milhões de pessoas, são 9 milhões de EPIs já distribuídas, 13 mil toneladas de alimentos, são mais de 3 mil ONGs auxiliadas, secretarias da saúde de todos os estados, porque não é porque a gente não tem união que a gente chega no Brasil inteiro. Então, a gente já fez doação para o Acre, para Roraima, para todos os lugares, mesmo sem ter união lá. E se tem um doador que chega, mas se amanhã você me chegar e falar, Tatiana, eu queria ajudar a Roraima. Perfeito, a gente tem lá de quem vai ser auxiliado, de quem a gente compra a cesta, porque a gente gosta muito de comprar cesta localmente, para ativar a economia local, sabe? Até porque a logística do país é a segunda doação, sabe? Tem vezes que a logística é mais cara que o produto. É verdade. Então, assim, é muito difícil. Um dos nossos maiores trabalhos é de logística, sabe? Mas as coisas chegam assim, bola quadrada, eu brinco. Então, assim, vem uma doação linda, aí você fala, ótimo. E agora? Como que eu vou distribuir para o Brasil inteiro álcool gel? Carga inflamável, que pouquíssima gente distribui, pouquíssima logística, e arrumar isso também para bono, né? Porque não basta só ter o item. Precisa ter a distribuição pro bono também, de graça. E graças a Deus, a gente tem aí, olha, todas as logísticas que você puder imaginar nos ajudam. A gente brinca, vamos dar um fôlego um pouco para essa, vamos pedir para aquela que a gente acabou de pedir muita coisa, sabe? A gente distribuiu, para você ter ideia. No fim do ano, entre fim do ano, Natal e Ano Novo, a gente recebeu uma doação maravilhosa de um doador oculto americano. Oculto americano? É americano. Chegou de navio, as face shields. Face shields. Milhares de face shields. Uma doação gigante de face shield. E ele fez alguma exigência que queria que ficasse um pouco no HC, enfim, que o resto a gente podia distribuir, tudo. E aí a gente também não tem noção do que é aquilo, né? Do que vem aquele elefante. Aí você consegue, em São Paulo, um lugar para deixar elas, que foi um estacionamento de um shopping que não estava funcionando. E aí a gente fala, e a gente até então não tinha logística, não tinha ninguém que tinha aceitado aquela carga para distribuir para o Brasil inteiro. Era uma carga gigantesca. Aí demorou, a FedEx aceitou. Aí a gente também, enfim, você vai pedindo, sabe? Acho que isso é uma das coisas por que a gente consegue, porque a gente também é cara de pau e vai pedindo e vai chegando, enfim. E aí, quando a gente entendeu o porquê que demorou tanto, é porque foi uma das maiores doações logísticas da vida da FedEx. Foi mesmo uma das maiores da FedEx? De logística e tudo. Então, assim, a gente também não tem noção do que pede, sabe, Márcia? Chegar fez tudo no Acre, no Brasil inteiro, enfim, em Tocantins, sabe? Então, e a gente distribuiu, e aí quando a gente vai lá e vê, eu vi, enfim, acho que foi no Fantástico, não faz muito tempo, faz uns 2 meses, as nossas face shields na vacinação fluvial, porque elas são azuis, elas são uma coisa bem específica, as nossas, sabe?
elas estão sendo usadas na vacinação e no retorno da volta às aulas nos estados. Nossa, eu chorava tanto, porque você fala assim, não é... Olha lá, chegou aonde a gente queria que tivesse chegado, sabe? Ah, mas é mesmo, viu? É emocionante. É um trabalho muito emocionante, Tatiana. Eu É muito fico... lindo. A gente dorme com o coração quente, sabe? Eu posso A gente imaginar que passa sim. apuro e eu brinco. Eu sou muito católica e de vez em quando, Deus, eu tô com essa angústia. Como que eu vou fazer com essa doação? Ou um estado me pediu isso. Quem será que eu vou atrás para conseguir essa doação para ele, sabe? E no dia seguinte é como se assim, juro, abre uma janela, alguém te manda um WhatsApp, olha, um amigo quer doar para você, uma empresa indica para uma outra, sabe? E daí aquilo acontece, é uma coisa linda. É Deus operando assim muito no nosso movimento, é uma coisa Com, maravilhosa. com certeza Deus está botando a mão em cima de todas vocês, porque vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso. Agora, Tati, você falou do Face Shield, que foi uma coisa de logística muito complicada. Quais são assim, as coisas mais complicadas? Você falou que é a logística, mas de produtos entregues, como é que vocês estão... O que você via de mais difícil de entregar? Eu acho que as usinas foram complicadas. Foram complicadas por ter necessidade de muito passar por muitas coisas e não necessariamente estar também no nosso alcance. Então, a gente pediu, foi uma das primeiras vezes que a gente pediu apoio do governo federal para levar via FAB as nossas coisas, porque normalmente a gente também não pede, mas então tem uma logística aí muito complicada. Cilindro é uma coisa muito complicada, tem que ser em carreta meio aberta, sabe? É confuso. Pesadíssimo, né? É uma carga pesadíssima. Álcool gel é difícil. Álcool gel é difícil por ser carga inflamável. Tem muitas logísticas grandes no Brasil que não fazem carga inflamável, precisa de uma autorização especial. Então, eles até querem ceder a logística, mas não podem com aquela carga, sabe? Eu acho que talvez sejam as mais As mais complicadas, né? Agora, se uma pessoa quer trabalhar com vocês, quer fazer parte da União BR, ou da União Rio, da União São Paulo, União Minas Gerais, como é que a pessoa faz? Como é que a pessoa encontra vocês? Olha, a gente tem o nosso site, que é movimentouniãobr.com.br, tem nosso Instagram, que é esse aqui, que eu tô, uniãobr.org. Pode mandar uma mensagem lá, se quer se voluntariar. Muitas vezes aparecem pessoas e aí se juntam normalmente para onde estão nos estados delas, sabe? E tem gente que aparece, eu quero ajudar no que for. Eu posso ajudar em algum outro estado ou no BR, que não é necessariamente para o meu estado também. E, enfim, e daí chega junto com o que puder fazer. Porque a gente precisa de pessoas, de braços, de boa vontade, dessa união, enfim. Ô, Tati, e os povos indígenas? Vocês conseguiram chegar lá como? Minha irmã também, depois de um tempo que montamos a União BR e tudo, ela foi presidente do Greenpeace por um grande período antes da pandemia. E aí ela quis muito se engajar, juntou também um grupo, o Sebastião Salgado apoiou, o Fernando Meirelles, enfim. E com todos os tipos de coisas também foram apoiados eles com ajuda humanitária, enfim, comida, álcool gel e tal, só que eles também fizeram as UAPs, que são as unidades deles assistenciais, que são tipo os hospitais onde eles ficam. Então, a União também fez para eles as UAPs. Gente, olha que trabalho, hein? Vou te contar, se a gente tivesse mais União BR nesse país, as coisas andariam muito melhor, né? Porque eu acho que, além de tudo, é o amor com que vocês fazem, né? O entusiasmo, né? A vontade. Eu fico imaginando que a maioria de vocês é jovem, é isso mesmo? A maioria é de uns 45 para baixo, a maioria. A maioria, né? A maioria, mas não jovem 25. Não. Varia, de uns 35 até uns 50, a maioria. E tem muitas mulheres trabalhando também como voluntária? A maioria é mulher. É mulher? É mulher. Da coordenação também e tudo, a maioria é mulher. Que coisa interessante, né? Muitas. A gente sabe que as mulheres são cuidadoras, né? Por excelência, né? Cuidam dos filhos, né? A mulher tem um jeito muito especial. Mas tem homens incríveis também. Com certeza. E olha, você acha almas assim que você assim, nunca imaginou, sabe? Por pessoas com problemas pessoais seríssimos
que você fala, você jura que você está cuidando assim do seu estado, sabe? E passando, enfim, dificuldades de todos os tipos, igual, né? Enfim, problemas de saúde, enfim, problemas financeiros e tudo, e a pessoa é super engajada, super dedicada. A nossa rede é realmente, sabe, uma rede com alma, uma rede linda, sabe? É emocionante fazer parte dela. As pessoas são realmente, assim, muito fora da curva, muito, muito incríveis mesmo. E só junta gente boa, gente, enfim, gente muito querendo se dedicar, querendo estar perto. E o que acontece? Quando a gente também coloca holofote, por exemplo, no União Goiás. Quando o União Goiás também recebe muitas doações de empresas grandes, vindo, né, a maioria daqui de São Paulo, quando recebe doação de uma BR Foods, de uma Sul América, enfim, localmente ela fica muito mais forte. Quando ela pede doação para empresas locais, eles olham eles de outro jeito, sabe? Então a gente potencializa o trabalho deles localmente e valida. Então isso faz muita diferença no todo. Olha, que coisa, hein? A Patrícia, sua mãe, deve ficar Ai, ela encantada, fica, né? ela repassa em todos os grupos. Hoje eu tava morrendo de vergonha, porque eu entrei nos 6 grupos e ela assim, nossa, muito orgulho da minha filha e tudo, né? Ela Mas fica. você e a Marcela são, assim, pessoas muito especiais, realmente. Eu acho que Ela isso fica. é... Eu não sei, Ela é eu tenho que demais. dar parabéns à Patrícia. Como é que ela criou essas duas filhas assim? A verdade, eu acho que a gente veio aí de uma criação de avós e tios dos dois lados, que tem valores assim muito importantes e que sempre nos ensinaram, enfim, que o ser sempre foi mais importante que o ter, sabe? Os nossos avós foram pessoas incríveis, todos ligados à filantropia. Então, desde pequenininha, a gente vendia rifa, participava de bazar, sabe? Minha avó foi vice-presidente da Fundação Dornanoel para Cegos, mais de 50 anos. Eu acompanhei Ai, minha vida inteira ela lá. O meu avô, pai da minha mãe, ajudou a montar a Beneficência Portuguesa, enfim, para Sorocaba fez hospital e tudo. A gente cresceu nisso, isso sempre faz parte da gente. Então, claro. enfim, foi muito natural a gente se movimentar. Eu sou conselheira de várias ONGs, sempre fui voluntária, mas foi muito natural para a gente começar assim esse movimento. E aí, quando você vê que começou a crescer, começou a mais gente chegar junto, e as pessoas começam a acreditar, né? Você, enfim, aquilo te dá um gás, né, para você continuar. Com certeza. Ô, Patrícia, ô, Tatiana, estou falando até Patrícia, que é a sua mãe. Ô, Tatiana, como é que você vê o futuro desse movimento? O que você está pensando que ele possa se transformar? A verdade, Você acha que ele vai continuar sempre assim? as pessoas perguntam muito isso. É preciso ser sincera. Estou com falta de tempo de ficar pensando tanto, tanto no futuro. Porque as emergências batem, assim, o meu telefone não para. A gente É tem mesmo. 30, 40 pedidos por dia de comunidade, de secretarias, de ONGs. Então, assim, a gente está um pouco vivendo muito o hoje, sabe? O momento. O momento e vendo de que maneira a gente pode ajudar no hoje. Porque realmente, assim, a situação é muito terrível. Assim, não dá para admitir, né, que enfim, a expectativa entre Rocinha e Ipanema sejam 25 anos de vida, né? Tem umas coisas que não dá para aceitar, que Paraisópolis esteja do lado do Einstein, sabe? Ninguém precisa ir até a África para ver a situação, ou até o sertão para ver a pobreza, né? É um dos países mais desiguais do país. Então, a gente acha muito que precisa ver o hoje. Existe algumas ideias do que a gente tem que fazer, gostaria de fazer? Existe. Os uniões estaduais têm milhares de ideias, chega a gente junto pensando, só que a gente ainda não, até por ser também, né, voluntário, e temos tantas urgências hoje, a gente ainda não está pensando muito no que vamos ser, mas a gente acredita que esse modelo de colocar o holofote, ser esse intermediador entre ajuda, que é ajudar, enfim, quem gostaria de ser ajudado, né, e pegar de quem quer ajudar, fazer essa ponte é um trabalho que poucas pessoas fazem. Então, a É gente verdade. acredita que isso faz muita diferença. Então, assim, vem necessidades das mais diversas. Tem ONGs que chegam para a gente e falam assim, nossa, eu queria montar uma coisa no Amazonas ligada à refeição, por exemplo. Quem vocês têm que vocês poderiam ligar com a gente, sabe?
Então a gente faz essas pontes. Tem gente que, Gabriel, olha, eu tenho um projeto de agricultura, enfim, quem você acha que poderia ser um doador que poderia se interessar? E a gente faz essas pontes. Então eu acho que esse é um caminho, mas não sei, tem propostas pelo lado da educação, temos vários pensamentos e várias pessoas no time, sabe? Querem ir para alguns lugares. Educação é uma coisa que brilha muito os olhos, mas a gente ainda não começou ainda. A gente tem a Falcone, sabe, consultoria, com a Sei. gente. Eles nos ajudam muito nesses caminhos. Mas a gente já adiou umas 2 vezes o pensar no futuro, porque quando a gente acha que vai pensar, chega mais urgência e mais Chega um problema no presente, né? Chega no mais coisa. presente. É. É, E tem eu tanta posso coisa imaginar. agora para fazer que, assim, enfim, e por um tempo vai ter ainda, né? Muita gente precisa Vai, ser ajudada, né? Muita gente muito. precisa Essa ser ajudada. questão, a gente está falando toda essa questão toda hospitalar, né, de saúde, que você falou que é importantíssimo, porque se você Importante. não der condições para as pessoas, elas não têm como cuidar dos outros. Não, E e a tem a verdade, questão. assim, os médicos vão largar tudo. É, Se não tiver o mínimo de situação, eles vão como abandonar, é porque que não eles tem vão trabalhar? condição. É verdade. E aí tem essa questão da fome, que também está emergencial. Então, a gente está com duas pontas muito prementes na Tem muita gente sociedade. desempregada, né? Então elas vão também querer depois, enfim, ser lá o seu micro, nano empreendedor. Então faz bolo, quentinha, né? Enfim, eu acho que a gente ainda tem aí um longo caminho ainda para o assistencialismo junto com coisas emergenciais que vão surgir, sabe? E eu Mas fico eu um gostei. pouco. Ah, ah. Não, Não, mas eu ia. Fala. eu fico um pouco também acalmando o meu coração, sabe? Também de ajudar no agora e deixar um pouco viver, porque, enfim, acho que senão eu fico muito ansiosa do que vai ser, do que não vai, de como vai ser. Acho que tem muita coisa para hoje que precisa ser feita. É verdade. Mas eu tenho um pensamento, sabe, Tati, que eu acho que essa questão de cooperativa, quando você junta as pessoas para elas fazerem algo, né? As cooperativas funcionam muito bem. Eu acho que nesse pós, vamos dizer assim, pós-pandemia, que a gente vai precisar ter iniciativas importantes, eu acho que a questão das cooperativas uma questão muito pontual que eu acho que pode dar muito certo. É Porque uma nessas. questão boa mesmo. A gente É, agora começou, foi esse mês, União de Sonhos. É também um braço da União BR, mas é aquela coisa de esperança, sabe? É uma união junto dos nossos todos uniões, mas que a gente quer pegar os sonhos das comunidades e dos estados. Então, por exemplo, de repente uma cooperativa de doceira gostaria muito de uma cozinha industrial para todas elas trabalharem. Então a gente vai atrás de alguém pagar essa conta, sabe? E mudar. Uma outra, comunidade queria muito uma biblioteca, entendeu? A gente vai lá atrás disso. Então a gente achou que isso seria uma esperança no meio de tantas coisas assistenciais. E União de Sonhos, quem coordena até é a Marcela, que trabalha muito na União BR comigo, ela é de Pernambuco, empreendedora social. E União de Sonhos vem aí para, enfim, dar esperança e trazer, enfim, novas coisas para essas regiões e a gente ajudar a fazer essas pontes. eu queria dar uma sugestão, que eu não sei nem se você já tem, que é o seguinte: fazer cooperativas que trabalhem junto com a questão ambiental. Porque se você pode recolher resíduos para transformar em alguma outra coisa, como os PETs, que a gente já sabe, né? Tem tanta coisa que pode ser transformada e precisa de fábricas que façam isso, né? Então, vocês que têm muitos apoiadores, vocês podem construir lugares onde as pessoas possam trazer e realmente reciclar. Porque a reciclagem, outro dia eu estava vendo uma empresa que está fazendo reciclagem de camiseta. Quer dizer, a pessoa recicla a própria camiseta e refaz uma outra coisa. Se isso é possível fazer, você pode fazer isso com outros Vários outros utensílios, itens, materiais, para a gente ajudar também a natureza. Aí você está fazendo duas coisas. Você está trabalhando a questão ambiental e a questão social empreendedora. Então, eu queria chegou já deixar para a essa. gente, mas você tem toda a razão, é isso mesmo. E muito, muito importante. Chegou para a gente já alguns projetos, principalmente ali no Baixo Amazonas, Pará, Santarém, enfim, ali já chegaram alguns projetos locais focados exatamente nesse quesito. Eu acho que é muito importante mesmo.
Eu acho que a gente tem que cuidar da questão ambiental. A Se gente precisa puder cuidar de alinhar. tudo, né, Márcia? Pois é, se puder alinhar a questão ambiental com o desenvolvimento de baixa renda dessas populações, dando a eles um trabalho, né? Saindo do assistencialismo para o trabalho, eu acho maravilhoso. Eu sei que é uma segunda etapa, eu sei que no momento existe a questão emergencial, mas se vocês já têm a Isso é união dos maravilhoso. sonhos, isso já é, para mim, uma coisa sensacional que eu fico muito feliz em ouvir. É Viu, vindo uma querida? esperança, né? É, é Vindo uma verdade. esperança, um caminho novo, mesmo que ele aconteça de forma mais lenta, enfim, mas, né, que chegue. Tudo começa com um objetivo e um pensamento, né? Depois a gente dá os passos em É direção. isso aí. E eu preciso ser sincera, a gente acha mais que nada é impossível, sabe? A gente já tá assim, ai, vamos, a gente vamos tentar, o não a gente já tem, sabe? É verdade, então vou em Já perdeu frente. toda a vergonha na cara, sabe assim? Já. Que delícia. Ó, se eu puder ser de alguma ajuda para vocês, eu estou aqui me colocando à disposição do que for preciso. Eu já eu tive uma ONG durante 9 anos e adorava ter a minha ONG, mas ajudava mulheres a se recuperarem, a transformar as vidas. Então, se precisar, estou aqui. Tenho certeza que muita gente que está nos Quero sim, ouvindo vai adorar. Vai com o adorar maior participar prazer. também. Tá? E o que Mais eu uma falo vez. para as pessoas, Ah, Márcia, tudo é uma doação, então não precisa só ter o dinheiro. Se a pessoa tem um cunhado que trabalha numa empresa que ela de repente possa indicar ou falar, se ela de repente tira foto. A gente, por exemplo, precisa muito de foto. A gente teve voluntários incríveis que foram tirar fotos das nossas usinas, sabe? Porque a gente precisava de alguém lá localmente tirando foto. A pessoa pode, sabe, fazer com o que ela sabe fazer. Isso é uma doação. claro, Então, as importantíssimo. pessoas precisam entender que a doação não é só dinheiro, que precisa ser de muitas coisas. Então, quem Com quiser certeza. ajudar de alguma outra maneira, isso é uma forma maravilhosa de se doar também. Olha, eu acho que doar o tempo e doar as suas relações, quando você tem relações que você possa trabalhar para o bem comum, é uma melhor doação. O dinheiro é importantíssimo, mas as pessoas têm que entender que doar o seu próprio tempo é doar a sua vida. Então, elas estão fazendo o que pode ser mais importante. Né? O que tem mais importante na nossa vida? Não é o dinheiro, é o tempo. O tempo é que a gente não pode voltar atrás. O tempo é que a gente não recupera. Então, quando a gente doa o nosso tempo, a gente está doando a nossa vida. Então, É isso mesmo. gente, a coisa mais linda desse projeto é tudo feito com voluntários. Tatiana, querida, eu quero agradecer você, dar parabéns por esse trabalho, para você e para a Marcela, tá? Que eu Obrigada. fiquei encantada, fiquei mesmo, acho que você me devolveu assim, muita esperança desse futuro do Brasil, quando eu vejo pessoas como você e a Marcela engajadas nessa estrada Mas de agora você fazer não o tem bem. ideia do nosso time. A Gabriela distribuiu assim 5 milhões de cestas básicas em São Paulo. Ela coordena a União São Paulo e também cuida do BR comigo. Tem gente assim, tem gente muito maravilhosa, sabe? Assim, são verdadeiros heróis que as pessoas não têm ideia. Tem vezes que a gente aparece mais a gente, por ter fundado, mas assim, tem muita gente incrível, sabe? Parabéns. Que bom a gente acreditar nessas pessoas e elas existirem, tá? É isso mesmo. Olha, Olha, eu queria te agradecer. Muito, muito obrigada pelo seu espaço, pelo seu tempo. Enfim, que as pessoas que estão aqui nessa live achem o seu propósito, façam o bem, não importa para quantas pessoas, pode ser para sua funcionária, para sua vizinha, ajudar no que puder, né? Mas a é gente verdade. é um momento que precisa olhar para o outro. É um Mesmo que você momento. tenha muitas angústias, muitas ansiedades, enfim, né, que todos temos nesse período, né? Mas é um momento de olhar para o outro, principalmente quando se tem um pouco mais de segurança na sua casa, né? Eles veem você não sabe quantas vezes a gente não distribui cesta básica, eles dividem entre as casas. Eles mesmos precisando de tanto e dividem, sabe? A gente Eu pode acho. dividir, a gente pode ajudar, pode sair da nossa casinha, da nossa bolha, enfim, e olhar o entorno, né? E fazer parte de uma transformação. O Brasil precisa das pessoas unidas, da sociedade civil unida, para realmente transformar e conseguir coisas lindas, sabe? A nossa situação está muito complicada. Eu acho que se teve uma coisa nessa pandemia que
desesperançosa para tanta gente que perdeu pessoas da família, perderam emprego, né? Mas teve esse lado dessa revelação desses movimentos, sabe, das pessoas que se uniram para fazer o bem. Então, eu acho que esse lado foi da pandemia, foi o único lado assim que me deu um certo alento de ver que era uma coisa que no Brasil você quase não via, né? Você não via muito essa movimentação e agora você tem visto pessoas se movimentando para ver o outro, que era uma coisa assim que precisava acontecer. Então, se teve uma coisa que realmente foi positiva dentro dessa tragédia que a gente ainda está vivendo, foi esse lado do olhar para o outro. E eu, sinceramente, adorei ver você aqui fazendo isso. Parabéns para Ah, vocês, muito todas da obrigada. BR. Parabéns para a Obrigada. Patrícia, também, mãe de vocês. Mas Obrigada, olha, Marta. que vocês sejam cobertas de bênção, que tudo sempre dê certo, que Deus possa colocar a mão em cima sempre para vocês receberem todos os caminhos abertos o tempo todo. Tá bom, Tatiana? Muito, muito obrigada, sem palavras. Obrigada por todo mundo, enfim, que está aqui, que está cuidando, toda a nossa rede maravilhosa e incrível. Aos doadores que acreditam tanto na gente, porque eu vivo explicando, sabe? Somos um movimento, não somos uma ONG, funcionamos assim, mas porque é muito grande, mas muito pouco tempo, né? Então a É gente verdade. entende que a credibilidade demora, né, para acontecer Mas também. vocês estão mostrando resultado. E contra resultado, ninguém pode falar nada. Só elogiar e contribuir. É verdade, Tatiana, é um beijo verdade. Obrigada carinhoso para por tudo, você. viu? Tá? E manda um Obrigada, beijo para querida. Marcela, tá bom? Eu mando, pode deixar. Um beijo grande. Um beijo Obrigada grande. Ó, mais uma vez, minha querida. e nossa live fica gravado no IGTV, depois vai para o YouTube e as pessoas continuam assistindo e vendo várias vezes. Então, a gente tem certeza que isso aqui vai se propagar mais e, quem sabe, outras pessoas irão procurar a União BR como voluntárias para fazer parte desse caminho do bem. Isso Mas, olha, mesmo. um beijo grande, uma boa Obrigada, noite para querida. todos vocês. Vocês viram a Tatiana, que graça de pessoa, que pessoa linda. Então, uma boa noite, que vocês pensem nesse trabalho delas e, quem sabe, cada uma de vocês faça também um pouco mais, que a gente sempre pode fazer um pouquinho mais que a gente pensa, não é? Boa Fiquem com Deus. noite. Se cuidem, né? E Se se cuidem, cuidem, também tem por isso, favor. né? Cuidem de você, dos seus e dos próximos, né? É verdade. Um beijo, Um querida. beijo. Tchau, minha querida. Tchau. Obrigada. Um beijo. Um beijo.